Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Hoje a gente vai falar sobre comparativos e superlativos. É um assunto muito importante e você vai ver como é fácil. Vem comigo. Olha só, antes de falar de comparativos e superlativos, você tem que entender o que é um adjetivo. Então, o adjetivo é aquilo que dá característica ao substantivo. Então, por exemplo, a parede é alta. Alta é o adjetivo. O carro é azul. Azul é o adjetivo. Aquela pessoa ali, ela é alta. Alta é o adjetivo. Baixa. Baixa é o adjetivo, certo? Então é aquilo que dá característica à coisa, ao substantivo. Beleza? E pra vocês entenderem uma coisa aqui também, ó. A gente só consegue comparar com algum adjetivo que seja graduável. O que quer dizer isso? Tem adjetivos que não são graduáveis. Vamos lá. Quando eu digo que alguém é alto, eu posso dizer que essa pessoa ela é mais alta que alguém, ou então ela é mais baixa que alguém. Então você entende que esse adjetivo alto, ele é graduável? Tem adjetivo que não é graduável. Por exemplo, aquela pintura ali é perfeita. Perfeito é um adjetivo. Mas você concorda comigo que o que é perfeito? Não tem como eu falar assim, aquela pintura ali ela é mais perfeita que a outra. Perfeito é perfeito. Não tem como graduar, certo? Ou então, por exemplo, assim, aquela pessoa ali tá morta. Morta é o adjetivo. Tem como eu falar assim, nossa, aquela pessoa tá mais morta que aquela? Não. Morto é morto. Se não tá morto, tá vivo. Então, são adjetivos que não são graduáveis, tá? Então, esses aí a gente deixa pra lá, tá? A gente vai trabalhar com adjetivos graduáveis, beleza? Então, vamos começar aqui com o primeiro, que é o tall. Então, tall quer dizer alto, certo? Então, com esse adjetivo aqui, a gente vai trabalhar primeiro aqui com o comparativo dele. Então, tall, se eu quero comparar que essa pessoa é mais alta que essa, então o comparativo de tall é taller. Taller. Então, vamos parar por aqui, ó. Então, por exemplo, vamos usar o John como exemplo e dizer assim, John is taller than Mike. Então, aqui eu estou dizendo que o John ele é mais alto que o Mike. John is taller than Mike. Certo? Então, o comparativo a gente está usando duas coisas ou duas pessoas para fazer essa comparação. No caso aqui, John and Mike. Né? Beleza. Vamos ao contrário dele aqui, ó, já. Então, se a pessoa não é alta, ela é baixa. Vamos usar o short. Certo? Como é que eu digo então? Se o John é taller than Mike, então quer dizer que o Mike ele é shorter than John. Contrário, né? Mike is shorter than John. É o contrário, né? Então, John is taller than Mike. O John é mais alto que o Mike. E o Mike is shorter than John. O Mike é mais baixo que o John. Então, aqui eu estou comparando o John e o Mike, certo? Olha que fácil. Beleza. Vamos colocar uma terceira pessoa na jogada? Então, a gente vai entrar aqui com a Mary, certo? Por quê? Porque pro superlativo, eu preciso ter mais de duas coisas ou mais de duas pessoas. Eu tenho que ter pelo menos três para dizer que dentre essas três coisas ou dentre essas três pessoas, alguém é mais ou alguém é menos, tá? Então, com o comparativo, tem que ter duas coisas. Superlativos tem que ter três ou mais, concorda? Então, vamos lá. O superlativo de tall vai ser the tallest. Esse aqui é o superlativo de tall, tá? The tallest. E o superlativo de short é the shortest. Assim, the shortest. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, como a Mary entrou na jogada, eu posso falar assim, ó. Among John, Mike and Mary. Vamos dizer aqui que a Mary is the tallest.
Olha isso. Esse among aqui, ó, quer dizer que entre, né? Existe o between, que é entre também, mas o between a gente usa para duas coisas. Então, between this and this, entre essas duas coisas, between. Se eu tenho mais que dois, eu vou usar o among. Então, entre essas coisas, no caso, entre essas pessoas, among John, Mike and Mary, Mary is the tallest. Entende que o comparativo que eu estou comparando mais de duas, né? 3 pessoas. Então, eu estou dizendo que a Mary é a mais alta. Mary is the tallest among John, Mike and Mary. Então, agora eu não estou comparando dois. Estou dizendo que a Mary é a mais alta dos 3. Certo? Vamos aqui agora dizer quem que é o mais baixo, por exemplo. Então, eu posso usar o mesmo exemplo aqui, ó, e dizer assim, ó. Among John, Mike and Mary, John is the shortest. Aí, ó. Então, entre o John, Mike e a Mary, John is the shortest. O John é o mais baixo. Certo? Então, aqui a gente viu, ó, o adjetivo tall, o comparativo dele, que é taller, e a gente sempre vai colocar esse than aqui, ó, que fica mais alto que, e o superlativo, que é o the tallest, o mais alto, tá? E o baixo, né? O comparativo dele é o shorter, que vai ficar shorter than, mais baixo do que, e o superlativo dele é the shortest. Então, é o mais baixo, tá? Então, a gente tem isso aqui. John is taller than Mike. Mike is shorter than John. Among John, Mike and Mary, Mary is the tallest. Among John, Mike and Mary, John is the shortest. Tá? E aqui você pode treinar e ficar brincando. Quem que é o mais alto, quem que é o mais baixo. Esse é mais baixo que esse é mais alto que esse. E por aí vai. Quanto mais você treinar, mais você deixa isso na ponta da língua, certo? Aí, é o que eu sempre digo. Entendeu o conceito? Entendi. Agora você tem que praticar isso aqui muito para ficar na ponta da língua, tá? Porque como eu sempre digo também, entender o conceito é fácil. É muito simples entender isso aqui, não é? Mas a prática que demora um pouco mais para desenvolver, né? A habilidade, né, demora mais para desenvolver. Beleza? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar mais exemplos aqui para vocês. Como, por exemplo, aqui, ó. Vamos usar o adjetivo big. Então tá, que significa grande, né? O comparativo dele é bigger. E o superlativo dele é the biggest. Então tá, vamos colocar o contrário dele já aqui, ó. Small, que significa pequeno. O comparativo dele é smaller. E o superlativo dele é the smallest. Certo? Certo. Vamos trabalhar com eles então. Por exemplo, aqui, ó. New York is bigger than London. Olha isso. Então, Nova York é maior do que Londres. New York is bigger than London. Certo? E agora a gente faz o contrário, ó. London is smaller than New York. Olha isso. New York is bigger than London and London is smaller than New York. Fácil, hein? Muito fácil. Vamos colocar mais uma jogada aqui, ó. Vamos colocar o Tokyo, né? Tóquio. Então a gente pode usar assim, ó. Among Tokyo, London and New York, which is the biggest? Olha que legal isso aqui, ó. Então, entre Tóquio, Londres e... Opa, tá errado isso aqui.
and New York. Among Tokyo, London, and New York. Entre esses três, which is the biggest? Qual que é o maior? Among Tokyo, London, and New York. Which is the biggest? Então eu posso falar assim, ó. Among Tokyo, New York, and London. Eu posso dizer Tokyo is the biggest. Olha que legal. Tem uma resposta completa aqui, ó. Among Tokyo, New York, and London, Tokyo is the biggest. Né? Posso até adicionar o city aqui, né? Is the biggest city. Então, é a cidade, é a maior cidade. Tokyo is the biggest city. Certo? E qual que seria a menor? Então, eu posso usar isso aqui tudo e fazer assim, ó. Among Tokyo, New York, and London, London is the smallest city. Então, aqui no caso, Londres é a menor. Então, among Tokyo, New York, and London, London is the smallest city. Tá vendo que a gente comparou 3 cidades para dizer o superlativo. Certo? Então, a gente viu aqui, ó, o big e o big, small, né? E a gente viu o tall and... Vamos colocar todos aqui, ó. A gente viu o big, o small, o tall e o short, né? A gente fez o comparativo e superlativo desses 4 adjetivos aqui. Você percebeu que para montar o comparativo, a gente adicionou o ER. Por isso que aqui ficou bigger, aqui ficou smaller, aqui ficou taller e aqui ficou shorter, né? Então, para a gente formar o comparativo, a gente usa o ER, certo? E para a gente formar o superlativo, a gente usa o EST, o ST. Então, o bigger vira the biggest, aqui o EST, ó. O smaller vira the smallest. Olha aqui o ST. O taller vira the tallest, aqui o ST. E o shorter vira the shortest, aqui o EST. Por comparativo ER, por superlativo EST. Você pode estar se perguntando, João, mas por que aqui é o adjetivo aqui é big, né? Por que o comparativo ficou bigger com 2 Gs, né? E o superlativo, né, também aqui com 2 Gs. Se aqui tem um G só. Vamos lá. Adjetivos de uma sílaba, que nem é o big é um adjetivo de uma sílaba, big. E quando a gente tem esse padrãozinho aqui, ó, CVC, o que é esse CVC? Ele é consoante, vogal, consoante. Quando a gente tem esse padrãozinho aqui, ó, num adjetivo de uma sílaba, a gente vai duplicar essa última consoante. Por isso que fica bigger. E o superlativo fica biggest, com 2 Gs também. Tá? Por isso que ele duplica. E com os adjetivos com mais de uma sílaba? Como é que faz? Então, por exemplo, aqui, ó. Olha esse adjetivo aqui. Beautiful. Aqui tem mais de uma sílaba. Beautiful. Como é que eu monto, então? Como é que eu formo aqui o comparativo dele? Eu não posso falar beautifuler. Então, o comparativo de beautiful é more beautiful. Mais bonito. E o superlativo dele é the most beautiful. O mais bonito. Ou a mais bonita. Né? Então, beautiful, more beautiful, the most beautiful. Certo? Então, por exemplo, vamos colocar o contrário dele aqui, um contrário bem direto, para a gente entender uma coisa. Vamos usar o adjetivo ugly, que é feio. O comparativo dele é uglier, porque ele é um adjetivo de uma sílaba, tá? Então, uglier. E o superlativo dele é ugliest. Certo? Aqui a gente adicionou o ER e o EST. Tá. Então eu posso dizer, por exemplo, assim, ó. Brazil is more beautiful than
Japan. Olha que legal. Então, o Brasil é mais bonito que o Japão. Brazil is more beautiful than Japan. Certo? Vamos fazer o contrário. Então, se o Brasil é mais bonito que o Japão, eu posso falar aqui: Japan is uglier than Brazil. Japan is uglier than Brazil. Então, o Japão é mais feio que o Brasil. Certo? Eu poderia colocar aqui, ó, em vez de dizer mais feio, eu posso dizer menos bonito. Então, eu poderia usar aqui, ó, beautiful. Mesma coisa aqui, ó. Vamos usar esse aqui como exemplo, ó. Beautiful, bonito. Em vez de ser mais bonito, eu posso usar o menos bonito. Less beautiful. E o superlativo fica the least beautiful. Então, é bonito, menos bonito, ou menos bonito. Ou a menos bonita. Certo? Então, a gente tem uma opção aqui também, ó. Eu posso falar assim, Brazil is more beautiful than Japan. O Brasil é mais bonito que o Japão. E aí, ao contrário, eu posso dizer Japan is uglier than Brazil. O Japão é mais feio que o Brasil. Ou eu posso dizer assim, ó, Japan is less beautiful. Japan is less beautiful than Brazil. Aí, ó. É uma outra opção, é um jeito diferente, né? Eu não quero dizer que ele é mais feio, eu posso dizer que ele é menos bonito. Então, Japan is less beautiful than Brazil, né? Tá, vamos colocar mais alguém na jogada aqui. The USA. Vou colocar os Estados Unidos aqui, ó. Então eu posso dizer assim, ó. Among Brazil, Japan, and the USA, Brazil is the most beautiful. Olha isso. Então, entre o Brasil, Japão e os Estados Unidos, Brazil is the most beautiful. O Brasil é o mais bonito. Né? Posso até colocar aqui, ó. Brazil is the most beautiful country. Então, among Brazil, Japan and the USA, Brazil is the most beautiful country. É o país mais bonito. E o contrário, né? Vamos lá. Among Brazil, Japan and the USA is the least beautiful country. Então, entre o Brasil, o Japão e os Estados Unidos é o país menos bonito. Is the least beautiful country. Among Brazil, Japan and the USA is the least beautiful country. Entendeu? Então, percebeu aqui que beautiful muda um pouquinho, né? Aí já não é mais beautifuler, ou então beautifulest, né? A gente tem que usar o more, né? Para mais bonito que. E para o superlativo, the most beautiful, né? Vamos mais um aqui, ó. Tem esse aqui também, ó. Expensive. Expensive significa caro, né? Eu posso dizer more expensive. E o superlativo dele fica the most expensive. Aí, ó. Assim. Caro, mais caro, ou mais caro. Certo? Vamos fazer o contrário aqui. Cheap. Cheap significa barato. Então, o comparativo dele fica cheaper. E o superlativo dele é the cheapest. The cheapest. Lembrando, né? Cheap é um adjetivo de uma sílaba. Então, a gente adiciona o ER para o comparativo e o EST para o superlativo. Então, vamos trabalhar com esse aqui. Cheap, expensive and cheap. More expensive, the most expensive. Cheap, cheaper, the cheapest. Beleza. Vamos lá. Eu posso dizer assim, ó.
A Porsche is more expensive than a Fusca. A Porsche is more expensive than a Fusca. Então, Porsche é mais caro que Fusca. A Fusca is cheaper than a Porsche. Olha isso. A Fusca is cheaper than a Porsche. Certo? Vamos colocar mais uma jogada? A Ferrari. Então eu posso dizer aqui, ó. Among Fusca, Porsche and Ferrari, Fusca is cheapest. Então, among Fusca, Porsche and Ferrari, Fusca is the cheapest car, por exemplo. É o carro mais barato. Fusca is the cheapest car. Ou então, among Fusca, os passarinhos, among Fusca, Porsche and Ferrari, Porsche is the most expensive car. Ao contrário, né? Among Fusca, Porsche and Ferrari, Porsche is the most expensive car. Né? Como eu disse, né? A gente está comparando três coisas, três carros: Fusca, Porsche e Ferrari. Certo? Tá vendo como é simples de entender a regra? É simples entender a regra. É o que eu sempre falo, pessoal. Entender a regra é muito fácil. Agora, entender a regra não vai fazer você falar inglês. Não vai você ter essas coisas aqui, ó, na ponta da sua língua. O que faz você ter isso aqui na ponta da sua língua é a prática. Então você tem que pegar, por exemplo, esses adjetivos aqui, ou qualquer outro aí, e fazer comparações. Então você fala assim, oh, essa caneta aqui é mais cara que esse livro. Is this pen more expensive than this book? Vai comparando coisas para você ter na ponta da língua. Né? Is a Porsche more expensive than a Fusca? Yes, a Porsche is more expensive than a Fusca. Is a Fusca more expensive than a Porsche? No, a Fusca isn't more expensive than a Porsche. It's cheaper than a Porsche. Você tem que criar essas coisas, que é isso que dá fluência. É você ter a habilidade de falar. Porque, como eu disse, pessoal, entender a regra é muito simples. E as pessoas, às vezes, elas ficam focadas nessas regras, né? Então, prática e muita prática, tá? Quando você vai conversar inglês com alguém, ninguém quer saber se você sabe a regra. Eles querem saber se você sabe falar. A regra é só para explicar. Tá vendo que eu só expliquei? Por que você coloca o EST aqui? Por que você coloca o ER aqui? É só para explicar como é, né? Mas aqui, ó, tem que estar em dia. Você tem que saber falar aquilo, tá? Então, prática, muita prática, beleza? Espero que eu tenha ajudado aí você a entender um pouquinho mais sobre comparativos e superlativos. Quer estudar comigo? Manda uma mensagem aí que a gente troca uma ideia, beleza? Like no vídeo se gostou. Se inscreve aí se não for inscrito. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.